Pessoal, nós vamos para a palavra sobre algo que eu creio que vai ser de grande valor e edificação para a tua vida. É algo que é necessário você ter na sua vida para realmente poder permitir que Deus faça o que Ele quer na sua vida e você seja um canal livre para ser usado pelo Senhor. Então nós vamos olhar uma passagem primeiro no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Quiser procurar aí rapidinho. Hebreus é um livro que não sabemos quem foi o autor. Uns falam do apóstolo Paulo, mas não tem o estilo direto do apóstolo Paulo. Mas dizem, e é claro isso também, que provavelmente foi de alguém associado próximo do apóstolo Paulo, né? Que foi usado por Deus para escrever o livro de Hebreus. E diz aqui o seguinte: cuidam que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Cuide-se. Quem é que tem que cuidar? Você mesmo, né? Uma advertência para você, para a tua própria vida. Você tem que tomar o cuidado para que você não se exclua da graça de Deus. Você sabe o que significa se excluir da graça de Deus? Se você estava aqui domingo passado, eu ministrei sobre o grande temor do Senhor. Nós falamos sobre Deus, entre ira e graça, ser igual dois lados de uma moeda, né? Um lado é graça, misericórdia, o outro lado é ira e juízo. Então, aqui você tem, literalmente, os dois lados da moeda que você pode cair de acordo com sua decisão. Então, aqui diz assim: toma cuidado você, para que você não fique naquele lado de ira, que você não se exclua da graça de Deus e não queira se excluir da graça de Deus. Como é que se exclua da graça de Deus aqui? Obviamente, é cometendo um daqueles pecados que levam à morte, né? Como tem várias listas no Novo Testamento, né? Óbvio, né? Que deve ser a resposta. Tipo, né? Virar uma pessoa que é um bêbado constante. Não estamos falando em ficar bêbado uma vez, mas quando você vira um bêbado, isso está na lista. Você ser um mentiroso constante está na lista. Imoralidades sexuais de vários tipos e maneiras está na lista, e enfim. Mas não, na realidade, aqui ele fala que você tem que tomar cuidado para não se excluir da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote. Raiz de amargura é aqui algo que vai te excluir da graça de Deus. A raiz de amargura vem como? Bem, primeiro começa como a semente, depois brota e depois vira raiz, que vai dentro. Quando me operaram 3 anos atrás meu pescoço, descobriram que provavelmente minha cervical tinha quebrado, né, e curado de uma forma que saía do lugar, que ao tanto ficar saindo do lugar e deslizando à direita, acabou na fricção ali, isso assim, de acordo com o cirurgião, um dos melhores do Brasil, quem operou, ele disse que ele acreditava que isso tinha gerado um pequeno tumor, benigno, graças a Deus, mas assim, um tumor que depois deu raízes. A pior parte desse tumor, eles olharam o tumor nos raios-x, pensaram, nós tiramos isso em 20 minutos. E esse cirurgião, então, agendou que no mesmo corte que entrasse para começar a reconstruir minha cervical, que tinha quebrado no acidente, né, eles iriam entrar também por 20 minutinhos, tiravam o tumorzinho que já era benigno, né, e pronto. E acabaram gastando 2 horas e meia, porque aquele tumor tinha dado raízes. E aquelas raízes estavam em cima de coisas muito críticas, em cima de pontos de inervação, em cima até da minha tráquea e vários pontos, que um deslize, um erro no corte ali, eu teria, né, ou ficado paralisado, na melhor das hipóteses, na pior das hipóteses teria morrido, porque a raiz ali estava causando muitos problemas, porque espalhou para muitos lugares. A raiz de amargura não é muito diferente. É algo
maligno, né, que entra e vai, né, onde não deveria ir. Mas vamos olhar então uma passagem em que alguém teria todo o direito de ter tido uma raiz de amargura se ele quisesse. Gênesis, capítulo 50, versículos 15 a 21. Nós vamos ler um trechinho um pouco maior, porque é importante para a gente pegar a ideia da história. Enquanto vocês estão achando, Gênesis, capítulo 50, o último capítulo de Gênesis, começando no versículo 15. Enquanto estão achando, o contexto dessa história, eu acho que você conhece, mas deixa eu só relembrar. O contexto da história é o seguinte: você tem um homem próspero, com 12 filhos, alegres, saudáveis, só que não amigos. São de 4 mulheres diferentes e há rixa entre esses filhos. Um deles recebe sonhos que são revelações de Deus sobre o futuro, que são reais e se cumpriram, porém faltou a sabedoria na hora e na ingenuidade, ele conta os sonhos dele para os outros. Uma primeira lição, posso te compartilhar uma coisa? Mesmo que Deus fale com você, tenha sabedoria com quem que você fala o que Deus falou. Porque tem gente que se você falar algo que Deus falou, em vez de se alegrar por você e falar, glória a Deus, vou estar orando para isso se cumprir da forma e na hora certa de Deus, tem gente que vai fazer o contrário, eles vão começar um trabalho para roubar e matar aquele sonho, aquele projeto que Deus tem na sua vida. E se você é muito aberto àquela pessoa errada, ela vai ter um processo de roubar aquilo que Deus colocou ali para você. E esse conceito é comprovado em centenas de passagens bíblicas que falam a respeito de tomar cuidado com quais influências você anda, você se expondo e se abrindo para as pessoas com as ideologias e mentalidades erradas, eles vão acabar roubando de você o dom e o projeto de Deus para a sua vida. Então, uma das coisas que você tem que tomar cuidado quando Deus fala com você é compartilhar com as pessoas certas e se cercar das pessoas certas na sua vida para as quais você puder abrir seu coração. E José, ele não faz isso. Ele pega um sonho que era de Deus, dado por Deus. Na ingenuidade dele, deve ter pensado, poxa, eu posso compartilhar que todos meus irmãos vão ficar felizes que Deus falou. E ao contrário disso, alguns deles ficaram enciumados com ele e começaram a preparar para tentar derrubá-lo. E é o que eles fazem. Depois passa um tempo, eles pegam ele, eles vendem ele como escravo para uns mercantes de escravos que estavam passando e certamente venderam sabendo que esse pessoal vai longe e vai tirar o nosso irmão aqui de perto. O pior que eles falam com o pai e armam para parecer que ele tinha morrido, para o pai não ficar procurando ele. Senão o pai dele ia atrás dele até em terras bem distantes, que era um homem abençoado, um homem firme, forte, que ele ia atrás. Mas não. Então aqui o que acontece é que eles vendem ele vira um escravo. Gente, eu compartilho a abominação que muitos têm hoje em dia quando você pensa em escravidão como um método de vida, um estilo de vida. Realmente, algo terrível. E imaginar de eu ficar sem minha liberdade e ter que obedecer, se não ser punido, até morto, e passar o resto da minha vida servindo tudo que o meu dono quisesse, sem direitos, sem sonhos, sem nada, realmente me parece uma vida terrível. Então, José ele é vendido como escravo, mas como José, ele pratica um princípio. Eu quero que vocês prestem bem atenção. Ele, desde a hora que ele é vendido como escravo, é óbvio e notório na vida dele que ele não guarda rancor, ele não guarda mágoa contra seus irmãos. Isso é claro desde o início. Eu vou te mostrar por quê. Porque a passagem que eu li primeiro em Hebreus fala assim, toma cuidado para não brotar essa raiz de amargura no seu coração e te privar da graça de Deus. Você não vai ter a graça de Deus na sua vida se você guarda amargura. Se você guarda coisas contra os outros lá no seu coração, quem paga por isso é você.
E José não ia ter sido abençoado em cada lugar que ele chegasse, como ele era, se ele não tivesse uma atitude que eu vou te comprovar numa passagem em seguida, né, que a gente vai ler, que mostra que ele tinha a atitude certa. Mas ele, desde a hora que ele é vendido como escravo, ele é um homem que perdoou seus irmãos. Ele entregou a Deus e ele não estava matutando como se vingar dos irmãos dele. Não, ele entregou a Deus e disse: eu confio em Deus, mesmo que eu estou aqui como escravo, eu sirvo um Deus bom, eu sirvo um Deus fiel, e se Deus me deu sonhos, aqueles sonhos ainda vão cumprir. Sabe quais os sonhos que se cumprem na sua vida? São os sonhos de Deus. Os seus não. Quando algum jovem vem para mim e fala: ei, pastor Gary, ora para mim, para Deus realizar meus sonhos. Né? Eu tenho um projeto. Falei: para por aí. Eu não vou orar para Deus realizar sonhos. Você precisa encontrar o sonho de Deus e o projeto de Deus para a sua vida, e aí terem maior felicidade em orar para aquilo se cumprir. Mas enquanto é seu sonho, seu projeto, no sentido que você que desenhou, você quem decidiu, não vou orar por isso, porque não é o que vai te nem fazer ser feliz, e nem é o que vai te liberar favor e nem bênção na tua vida. Então, José, ele é vendido como escravo. Pior agora, né? Pior agora. O que aconteceu com ele, o medo de todo homem, um dos medos assim que ele tem no coração, de todo homem correto. Todo homem correto tem o medo de acontecer com ele o que aconteceu com José em seguida. Porque agora, com toda a integridade e honestidade no seu comportamento, a esposa do seu dono o acusa de tentativa de estupro. Na realidade, o que aconteceu é que ela tentou seduzi-lo, ele falou: não posso fazer isso é moralmente errado. E ele sai correndo, só que por que ele correu tanto que ele deixou ela ficar com aquela roupa de fora dela? Ela segurou e ele largou. Por quê? Por que ele sai correndo e deixa? Ele não é inteligente? José é um dos homens mais inteligentes da geração dele, óbvio. Ele vira um grande administrador, ele é super inteligente, não tenha dúvida disso. Ele tem a inteligência o suficiente para saber que ele não deveria deixar aquele manto dele para trás na mão da mulher lá, que ela não é gente boa, senão ela nem estaria tentando seduzir ele e ela mesmo trair seu marido. Por que ele deixou e sair correndo? Porque ele foi tentado e ele estava fugindo da tentação. Tem horas que na sua vida, para você escapar da tentação, você tem que largar manto, largar a coisa e correr com tudo que você tem em outra direção. Se você ficar assim: não, eu sou forte, eu aguento, tentação não me pega, eu não caio nessa. Sabe o que vai acontecer com você se você ficar nessa? Daqui a pouco você vai estar caído, né? Você tem que saber as horas que a tentação está grande para você e fugir com tudo que você tem. E José faz isso. Por causa dessa situação, ele agora vira um cara acusado de tentativa de estupro, né? E agora ele vai para a prisão. Eu já estive no Egito, num castelo medieval, construído depois dessa época, mas no mesmo estilo, onde eu tive, acho que é masmorra que chama, né? Masmorra, que é a prisão, lá no fundão da coisa. E, gente, se você acha que nossas prisões aqui no Brasil são ruins, não queira ver uma masmorra dessa aí, gente. Horríveis, horríveis. E agora José está posto num lugar desse. Se alguém tivesse direito a ficar com amargura, ódio no coração e vontade de vingança, seria José. E diz, nós temos assim datas sobre a vida dele. Nós sabemos que quando ele foi vendido como escravo, ele tinha 17 anos, e nós sabemos que quando ele foi liberto da prisão, ele tinha 30. Então nós sabemos que passaram 13 anos na vida dele, entre os quais ele é escravo e prisioneiro. Não sabemos exatamente quanto tempo em cada parte, só sabemos que a soma das duas coisas foram 13 anos. Imagina, 13 entre os melhores anos, ou no mínimo, não sei se não os melhores, mas são os anos mais decisivos
na vida de uma pessoa, porque são os anos em que você toma rumo com a tua vida, estabelece o que você vai fazer, como vai fazer, né? E a linha tua vida é dos 17 aos 30, é uma fase crucial. Isso é roubado de José, roubado por irmãos, quem tinha que, mesmo que brigasse, mesmo que tivesse um mau entendimento, o básico é que você sabe que seu irmão não vai te trair, né? Não se faz isso. Você pode brigar um pouco, ter um mal entendido, ficar de birra um com o outro, né? Mas assim, trair desse jeito, irmão, não faz isso, né? Então assim, ele nunca esperava um negócio desse. Mas acontece, e ele ali, 13 anos, ele tinha todo o motivo dele ficar, me roubaram tudo que tem de melhor. E gente, 13 anos entre ser escravo e prisioneiro num lugar desse, quebraria o espírito de qualquer um em geral. Você ficaria destruído. Mesmo saindo com 30, você não teria mais garra na vida, você seria uma pessoa, né, sem rumo, sem nexo mais, só tocando a vida a partir dali. Mas o motivo que José não ficou assim, nós vamos ver agora a seguir. Então eu quero que vocês olhem comigo, Gênesis 50, 15 para frente, diz assim. Esse aqui agora pulamos muitos anos depois das coisas que eu acabei de contar. José já está tempão no Egito, ele é o segundo comando de todo o Egito, o império mais poderoso que tinha a milhares de quilômetros dali naquela época, e os irmãos dele agora já estão ali debaixo da cobertura dele, e o papel virou. Agora José de fato é o grande comandante, né, e a família está debaixo dele. Diz o seguinte: vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos, então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte. E uma pausa. Isso é mentira. O pai deles não mandou dizer isso. Eles estão mentindo, estão inventando, tá? É óbvio que o pai deles não mandou dizer isso. Eles estão armando, né, para ele ter compaixão e, né, e não acabar com eles ou matá-los. Aí diz o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, Jesus riu e se alegrou no fato que as mesas viraram, e agora toda a amargura dele poderia sair, e ele poderia se vingar dos malandros que tentaram e fizeram tanta coisa mal para ele. Eu li certo? Não li certo, não? Ixi. Vamos voltar aqui, deixa eu prestar mais atenção. Depois, deixa eu só achar o lugar. Quando recebeu o recado, aqui diz, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Estaria eu no lugar de Deus? Todo mundo fala assim, o lugar de Deus. Tá? Não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim. Tipo, eu não sou tapado, eu sei que vocês foram malignos contra mim e planejaram maldade contra a minha vida. Mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservado a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Segunda vez que ele fala, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Ok que ele tinha por obrigação de não pesar a mão contra eles, mas ele precisava preocupar tanto nos sentimentos deles ali agora, de ansiedade e medo, falar, não tem medo, não tem medo. E diz que ele falou com eles amavelmente, com amor, tipo, não, eu sei que vocês fizeram maldade, mas Deus usou isso, então vocês são meus manos e eu amo vocês mesmo assim. E eu não vou só cuidar de vocês, vou cuidar dos seus filhos e toda a nossa família.
estão debaixo de uma cobertura aqui benigna de alguém que te ama e que vai cuidar bem de vocês e te dar tudo de bom e melhor. E nessa época eles tinham o bom e melhor do Egito. Passa-se gerações, eles viram escravos no Egito. Mas enquanto José está vivo, enquanto existe a memória de José, né, em uma ou duas gerações para depois, eles estão vivendo o bom e melhor. Porque José realmente cumpriu não somente com o mínimo, mas com o máximo que ele podia dar e fazer para seus irmãos e sua família. Mas preste atenção, ele fala o seguinte: acaso eu estou no lugar de Deus? Qual que é esse lugar de Deus? Como assim, o lugar de Deus? De que ele se refere quando ele fala o lugar de Deus? Caso eu que estou no lugar de Deus, eu poderia te ler muitas passagens que explanam isso. Vou ler uma só, não precisa abrir. Romanos 12 diz assim, ó, versículo 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia. Como é que você vence o mal com o bem? Perdoa quem te maltratou e te abusou. Abençoa eles. Você fala assim, tá, mas como é que eu posso confiar nessa pessoa que agiu mal, que me roubou, que mentiu, que me abusou de alguma forma e tal? Não, em nenhum lugar diz que você precisa confiar na pessoa que abusou de você, né? Ao menos que essa pessoa mudou de comportamento e arrependeu-se pelos seus pecados. Quando você perdoa e deixa com Deus, você na realidade não tem nenhuma obrigação de voltar a confiar nele. Então, o cara que te roubou 10 mil reais, que você confiava, você deixou o seu talão na mão dele, e ele pegou e te roubou 10 mil reais, não é que agora que você perdoou ele, você vai levar outro talão e falar, né, tá lá com 11 mil agora, mas não me rouba. Porque você vai amanhã, o dia seguinte, com 11 mil a menos na sua conta de novo. Porque a mesma pessoa que roubou 10 agora vai roubar 11. Não é isso. Não é voltar a confiar na pessoa que agiu mal, ao menos que eles tiverem arrependido, né? E retratado os seus atos, né, e mudado de estilo de vida. Ao contrário, o perdão e entrega a Deus não é você voltar a confiar na pessoa. Você confia na pessoa se ele merece confiança, tá? Se a pessoa merece confiança, você confia. Se ele não merece, então você afasta. Mas perdoar e confiar não são a mesma coisa. E às vezes isso faz algumas pessoas terem dificuldade de perdoar, porque como que eu vou perdoar? Porque a pessoa ainda faz as coisas que fez comigo e tal. Não, mas porque você não tem que confiar na pessoa que continua agindo mal. Você tem que perdoar e largar para lá, deixar com Deus. E outra, não fica assim, eu estou só esperando o dia de Deus vingar aquele malandro. Pega ele, Senhor, pega ele, tem que acabar com ele, queima ele, mata ele, faz ele sentir seu furor e desgraça, aleluia, que bênção, né? Tem gente que pensa assim, mas não, você tem que orar e falar, Deus, eu gostaria muito que ele arrependesse, ou ela arrependesse, mas está nas suas mãos. Agora entenda uma coisa, você não está no lugar de se vingar e nem administrar juízo em cima da pessoa. Mas tem alguém chamado Deus que administra. E eu te falo uma coisa, se a pessoa que age mal não arrepender, ou nessa vida agora, ou na eternidade, vai acontecer o seguinte, ou nessa vida, ou na eternidade, vai acontecer o juízo de Deus sobre essa pessoa. E Deus, ele é justo, mas ele é um juiz firme e duro, tá? E eles vão ser julgados. Então, você consegue entregar a maldade que alguém te fez, confiando que tem um Deus muito correto, muito justo, que não vai deixar passar de graça. Mas tem horas nessa vida
E quando nós entregamos a Deus e falamos, Deus, trata com a pessoa, para a gente poder, né, trata com o comportamento da pessoa. Você pode até pedir. Tem casos extremos que você pode falar, Deus, trata essa pessoa. Paulo fala uma vez que ele fez isso, que ele liberou alguém para ser tratado por Satanás com o propósito de talvez o cara voltar e arrepender. Então, aí é um pouco diferente, mas de novo, não sou eu que estou pesando a mão na pessoa. Eu falo, Deus, trata essa pessoa, né? Se o senhor achar que é pesando ele, a mão sobre ele, que vai ajudar, faça, mas de qualquer forma trata. Eu vou te contar uma história na minha vida em que eu tive que praticar esse princípio. Eu morava em Belo Horizonte, já há muitos anos, tinha amizade, uma rede de amizade grande com os líderes evangélicos na cidade, todos, e muitas portas abertas. Decidi lançar um projeto chamado Cristo para as Nações, aonde a versão americana desse projeto, né, nós filiamos a eles, a versão americana desse projeto, a irmã da Letícia, sentada ali atrás, formou-se anteontem, né? Anteontem, não ontem, né? Na sexta-feira. Então ela acabou de formar, né? Quem está no grupo de oração da igreja, se você não está, quiser estar, é só falar que nós te colocamos com o maior prazer. Foi colocado um vídeo com ela passando, se não me engano, com a bandeira, e foi lá formar, foi bem bonita, assim, a experiência. Mas eu abri esse trabalho com uma visão de ser bênção. Eu não estava preocupado em ganhar nada, nunca tirei salário do Cristo para as Nações, eu não tinha o propósito nem de falar, todo mundo que formar aqui vai vir trabalhar no nosso ministério, foi puramente só para semear pessoas para o reino. Nós levantamos milhares de pessoas que estudaram lá, centenas de igrejas foram abertas por nossos discípulos ministeriais, né? Tem dado muito fruto, foi muito trabalho, já são 25 anos de esforço. Agora está entrando em outra fase, o projeto lá está indo para um polo lá em Belo Horizonte, e nós vamos, se Deus quiser, reabrir a sede aqui em Curitiba, junto com a Igreja dos Discípulos, né, na data para frente que o Senhor confirmar, nós teremos um seminário aqui, com alojamento, e gente vindo de todo o Brasil e muitos países, se Deus quiser. Quando eu estava abrindo esse trabalho, eu fui divulgar o ministério num encontro de pastores de uma devida denominação, que eu tinha amizade. O pastor que era o superintendente estadual daquele ministério me abriu a porta, ele falou, você tem 10, 15 minutos no encontro nosso de pastores, você pode vir e falar do seu projeto Cristo para as Nações. Eu falei, beleza. Eu fui, tinha umas 150 pastores, se não me engano a memória, ali naquele encontro, alguns com igrejas de milhares de membros, outros com centenas e assim, mas eram gente que lideravam dezenas de milhares de pessoas na cidade. Quando eu estava esperando o meu momento para ser chamado para frente, para poder compartilhar, o superintendente estadual me chama para fora. Aí eu saí com ele, saímos do auditório, fechamos a porta, e ele falou, irmão, você vai me perdoar, eu te dei permissão para ter até 15 minutos aqui hoje, mas infelizmente está cancelado. Eu falei, meu irmão, por quê? Ele falou, olha, acontece que teve pastores nossos que reclamaram e pediram que você não tivesse oportunidade para falar aqui. Eu falei, pastor, se alguém tem alguma coisa contra mim, de acordo com a Bíblia, eu tenho o direito de saber o que é cara a cara. Talvez não muito acostumado com isso e mais acostumado com aquelas brincadeiras e maquiagens políticas religiosas que acontecem às vezes, que me entristecem na realidade, mas são comuns. E ele não esperaria que eu ia querer confrontar ninguém, né? Que eu ia tentar, porque eu tinha outros amigos ali e eles viraram contra mim, eu ponho outros contra eles, eu ia começar uma briga ali dentro bem tranquilo, né? E talvez ele achasse que eu ia fazer isso. Mas eu não, eu falei assim, eu gostaria de falar com eles. Obviamente eles estão aqui porque eles acabaram de reclamar com você, então quero falar com eles agora. Ele olhou, eu falei, é um direito bíblico que eu tenho, né? E olha, eu não era
pastor da denominação deles, não estou falando baseado só a nível espiritual e amizade. Ele olhou para mim, assustou um pouco e falou, você tem razão, é um direito bíblico que você tem, sim senhor, eu vou chamá-los, vamos para uma sala aqui do lado. Ele chamou 3 pastores, sentaram lá, eu sentei lá e aquele superintendente estadual sentou conosco. Olhei para eles, eu falei, meus irmãos, eu gostaria que vocês me falassem por que vocês são contra mim aqui. Sabe o que eu descobri? 2 deles, um deles era diretor do seminário teológico daquela denominação que reunia de manhã, e o outro era o diretor do seminário que era à noite. Então 2 dos 3 estavam fazendo por ciúmes. O terceiro, ele tinha apoiado um missionário que abriu um seminário, que depois o seminário, aliás, o missionário agiu mal, tirou gente do ministério, fez uma bagunça. Eu concordo que realmente foi feio o que esse missionário fez. E aí os 3 sentaram lá e falaram, a gente não quer, e blá, começaram a falar um monte de besteira que só começou a me irritar, sabe? Não era muito diferente daquela CPI onde o pessoal, era um grosso com a pessoa e ficavam falando um monte de asneira e besteira e a pessoa começava a ficar assim, E eu comecei a ficar, eu sei que eu tenho uma cara de mansinho, Mas eu não sou o tipo que leva desaforo para casa a nível natural, tá? Então, assim, começaram a me irritar. Só que a minha fúria é fria. Eu não fico, e começo a falar besteira. Eu fico, quando eu fico bravo, eu dou uma acalmada, eu penso nos melhores argumentos que você poderia imaginar na hora e começo, E aí, destrincho a pessoa na minha frente, assim. Teria o dom para ser advogado, tranquilo. Graças a Deus não sou, se você é advogado, graças a Deus que você é, porque graças a Deus cada um tem nosso dom, isso não é meu. Se você é um advogado, seja um ótimo advogado, e faça tudo para a glória do Senhor. Eles foram lá falando besteira, eu falei, ok gente, calma um pouquinho. Em vez de eu revidar e começar a falar besteira, eu falei, eu queria te perguntar 2 coisas. Tá? Falaram, tá bom, aí calmaram. Falei, tá, minha pergunta é o seguinte, vocês têm algum problema com a minha linha doutrinária, tipo, sou exagerado, ensino alguma coisa errado, ou, número 2, com o meu caráter pessoal, com o meu testemunho que eu dou aqui na cidade, como homem de Deus, com o meu caráter. Todos os 3 adversários, vamos dizer, olharam para mim, pararam, e os 3, em união, falaram, não, temos nada contra você. Sua linha de ensinamento é equilibrado e todo mundo sabe. Você é um homem de Deus. 2, você é conhecido nessa cidade por anos e anos e anos e tem ótimo testemunho aqui. Todo mundo sabe que você é um homem de Deus e ninguém tem nada contra o seu caráter que você fez contra alguém. Eu falei, tá bem, obrigado por falarem. E vocês acabaram de tirar qualquer direito que vocês teriam de se opor a mim aqui. Eles olharam meio assustados, porque era verdade. Falei, olha, se eu tivesse uma linha doutrinária ruim, você tinha que me excluir daqui. É certo isso. Falar, poxa, ele está ensinando coisas que a gente não acha certo. Você tem uma obrigação de não deixar eu falar. Se você acha que meu caráter é ruim, sabe, esse cara é malandrão, não vale nada, você tem um dever de não me deixar falar. Mas vocês acabaram de falar que eu sou muito equilibrado e um homem de Deus, então vocês não têm direito nenhum de me excluir aqui. Aliás, é tudo reino de Deus, por que vocês estão com ciúmes? Vai que eu te ajudo a ter mais alunos no seu seminário, você me ajuda até, tem espaço, tem muita gente aqui para treinar para a obra de Deus, não precisa ficar assim. Aí eles falaram, aí eu falei, então, mas teve o que era magoado porque o missionário tinha feito coisa, ele começou a me xingar uma hora lá, e começou a falar um monte de besteira, e apontava o dedo dele no meu nariz, um cara pequeno, baixinho, e apontava o dedo no meu nariz e falava, blá, blá, e não é irritante isso? É meio irritante já assim, a Andressa já está ficando meio assim, não, brincadeira, ela é gente boa, mas está de máscara, não consegue morder o dedo também, né? Então, o cara estava assim, e teve uma hora que eu vi aquele dedo assim na minha cara, eu fiquei com vontade de pegar e, mas eu não fiz, eu fiquei calmo, falei, Espírito de Deus, me dá amor agora, porque eu preciso que o Senhor me dê, porque o meu acabou. Sabe que você pode orar assim às vezes, né?
Romanos 5 diz que é derramado em nossos corações o ágape de Deus, através do Espírito Santo. Então, quando o seu acaba, você pede a Deus e Ele dá uma reestocada. Amém. E Ele me deu uma acalmada, ágape para todo mundo. Eu falei, gente, tá bom, não vamos ficar aqui discutindo. Faz o seguinte, eu abençoo vocês. Eu não estou saindo daqui para brigar. Eu tenho um monte de amigo lá dentro, que se eu for falar o que vocês estão fazendo comigo, vai começar uma mega briga aqui, eles vão cair na cabeça de vocês. Mas não farei, não falarei disso, não levantaria meu dedo nem minha mão contra vocês. Deixo com Deus, vocês estão debaixo de Deus, Deus trata os seus corações, porque não sou eu. E eu fui embora, peguei minhas tralhas, peguei minhas coisas, fui embora da reunião e foi, né? Normal. Gente, escuta o resto dessa história. Como Deus é meu testemunho, em 3 meses, cada um daqueles 2 diretores de seminários tinha sido destituído das suas posições, sem nada que eu fizesse nem falasse. Foram tirados das suas posições. O superintendente estadual, que deveria ter tomado postura contra o que estava errado, que não tomou, foi trocado e colocaram outro, em questão de semanas. O novo superintendente estadual, que é um pastor famoso, é uma mega igreja lá, que a última vez, tempo atrás, que eu liguei para ele, se ele não está em reunião, ele vê minha ligação, ele atende na hora. Ele tem uma das maiores igrejas de Minas Gerais, e do Brasil, na realidade. E ele assumiu como superintendente estadual, ele me ligou e falou, eu quero reunir com você. Eu falei, claro. Ele veio, ele me viu, sentamos, ele falou, deixa eu te falar uma coisa. Eu te conheço há anos, você é um cara para cima, sorridente, feliz. E pela primeira vez, quando você não falou nada, você saiu daquela reunião dos pastores, data tal, quietinho, mas você estava triste. E eu reparei que estava triste. E eu vi que alguma coisa estava errada. Eu fui investigar e ver o que tinha acontecido e descobri a história toda. Ele diz, agora eu sou o novo superintendente do estado aqui, em nome do nosso ministério, eu te peço perdão pelo que eles fizeram com você, e você é bem-vindo a voltar na próxima e falar do seu projeto com nossa bênção e nosso apoio. Tá? O último pastor, então, né? Que nós estamos falando, 2 foram tirados, o outro também foi trocado, e aquele que mais apontava o dedo dele na minha cara. Passou algumas semanas, eu fui num encontro, que na época era um ministério forte, que tocava muita gente, chamada ADONEP. Alguém já ouviu falar da ADONEP? A Associação dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno. O fundador, custódio, era um amigo meu, ele já partiu, está na glória, mas, né, amigo meu de longa data, estivemos juntos em muitas coisas, ministrando e andando junto, um grande homem de Deus. Um grande empresário que depois levantou um trabalho que transformou a vida de dezenas e dezenas de empresários no Brasil. E sentado ali, naquele almoço, muita gente já tinha ido embora, e aliás, acho que era antes, eu tinha chegado, mas eu sei que tinha pouca gente ainda, e aquele pastor que tinha apontado tanto o dedo na minha cara, estava lá, e ele me viu de longe, e ele veio rápido na minha mesa, ele pediu licença, sentou, e ele falou, podemos falar? Eu falei, claro, meu irmão. Ele falou, você é um homem de Deus e eu sou apenas religioso. E eu estou me arrependendo por minha atitude de religiosidade e reconhecendo que você é um homem de Deus. Do jeito que você agiu, quando você foi embora daquele jeito, nós abençoando, falando que você não ia brigar. Aquilo foi tipo brasas quentes na minha cabeça. E de lá para cá eu tenho estado miserável. Eu não consigo dormir, eu choro pelo que eu te fiz, eu estava procurando uma oportunidade que Deus me deu aqui agora para te pedir perdão e dizer, eu quero ser seu amigo e apoiar seu projeto, porque você é um homem de Deus. Eu falei, bora, meu irmão. 20 e poucos anos depois, aquele irmão, um dos nossos maiores amigos, quem mais apoia, deu aula de graça tantas vezes ali, investiu tanto tempo no nosso projeto lá, né? E até hoje é um grande amigo. A última vez que eu vi, vem pregar um evento na minha igreja, e sempre portas abertas, porque nós fomos restaurados aquele dia. Mas acontece que antes disso eu tinha o perdoado. Eu não fui embora dali com mágoa, eu não fiquei orando. E gente, eu não fiquei orando, Deus tira esses caras das posições e, né, põe a mão contra eles. Eu não fiz isso. Eu fui embora,
eu entreguei as coisas a Deus e eu perdoei. Por que eu pude perdoar? Pelo mesmo motivo que José pôde perdoar. Ele diz, gente, eu sei que vocês fizeram mal contra mim, eu sei disso, eu sei que vocês fizeram algo que não fui como meu amigo ou para meu bem. Mas ele diz o seguinte, que Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Isso parece Romanos 8, que Deus opera para o nosso bem em todas as coisas. Para aqueles que são chamados por Ele, Ele opera para seu bem. Deus quer seu bem. Se você puder confiar nele, deixar Ele ser de fato quem manda na tua vida, seguir o que Ele quer, você viverá uma vida que mesmo quando alguém vai contra você, você será bênção, você vai ver aquilo virado em bênção. O mal que a pessoa joga contra você vai virar de volta em bênção e honra e glória para o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Amém. Então, José tinha isso, ele fala assim, acaso eu estou no lugar de Deus? Então, primeira coisa, entenda, Deus é soberano, Deus está no controle, Jesus é o Senhor. Sabe que nós falamos tanto isso na igreja evangélica? Sim, Jesus é Senhor, Jesus é meu Senhor, aleluia, amém. Mas a gente não entende o que é isso, porque Senhor no português é um honorífico. Qualquer pessoa num cargo de respeito, você chama de Senhor. Um médico, um advogado, um pastor, um líder, um governante, você chama Senhor, independente até de idade, pode ser relativamente jovem, mas se está num cargo de autoridade, a gente costuma em nossa cultura chamar de Senhor. Mas aquilo não é o tipo de Senhor que nós estamos falando aqui, não é uma honrazinha que você presta a alguém, que está em alguma área, está em alguma autoridade, beleza, então honram ele, está jóia, mas não é isso. O Senhor aqui é tipo dono. E esse conceito é sustentado várias vezes no Novo Testamento, fala literalmente, né, falar eu sou servo e escravo são a mesma palavra no grego e o mesmo conceito para eles, servo e escravo. Então assim, quando Jesus é seu Senhor, tem que ter um contraponto para isso, ou ele não é seu Senhor. Qual que é o contraponto? Você vira discípulo dele e servo dele. Ser servo faz parte de ser discípulo. Então, o ser discípulo já engloba e expressa o relacionamento. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Você pode dizer, Senhor, Senhor, fiz um monte de coisa em seu nome, lá no dia do juízo, e talvez Deus vai falar, afasta de mim, porque eu nunca te conheci. Porque fazer coisa em nome de Deus não te faz ser um discípulo verdadeiro de Jesus. Não te faz ser de Jesus. Ser de Jesus de verdade significa fazer Ele de fato ser seu Senhor. Isso significa largar teus projetos, largar tuas vontades, largar teus planos nos pés de Jesus e falar, Jesus, agora eu quero morrer para mim. Isso é morrer, que Jesus falou em morrer, ir para a cruz junto com Ele, é isso. É você entregar todos os seus planos, todos os seus projetos, todos os seus desejos, até desejos, sim senhor. Eu sei que o humanismo misturou com o evangelho e vieram como uma mensagem onde Jesus, eu gosto de falar, virou uma espécie de gênio da garrafa, né, de Aladim, aquelas histórias antigas, né, árabes, onde você acha uma garrafa, esfrega, sai o gênio e você tem 3 desejos. E na teologia errônea e o evangelho errado pregado por alguns, né, Jesus é basicamente isso. Você que tem que procurar o que você gosta, seus sonhos, suas vontades e só pedir Deus para, né, dar meus desejos, Senhor, eu tenho meu direito. E não é assim. Agora deixa eu te contar a parte boa dessa história. Se você morrer para si, entregar teus projetos, entregar teus planos, fizer Jesus ser de verdade seu Senhor, e você virar discípulo dele, se é alguém que vive para servi-lo, vive para segui-lo, vive para aprender com ele e vive obedecendo a ele, são os atributos que nós analisamos que todo discípulo tem. Tua vida é para viver essas coisas. Eu vivo hoje, eu vivo amanhã para servir Jesus, para obedecer Jesus, para seguir Jesus, não achar que ele que tem que me seguir, e para aprender com ele e virar igual ele. Se você se torna e vive como um discípulo verdadeiro, morre para si, morre para teus projetos e revive para os projetos deles, sabe o que eu posso te falar que é a parte boa dessa história? Você então receberá direção de Deus
um projeto de Deus, um sonho de Deus, coisas para as quais você vai poder ter paixão em viver para aquilo, que é fazer discípulos como missão da terra, viver para ser bênção, todo um projeto de vida em cima desses propósitos, eu te garanto uma coisa, você será feliz como nunca imaginou possível, você será abençoado como nunca foi, você será colocado debaixo de favor divino, que às vezes você vai assustar quando você veja um momento de favor divino, e você também vai sofrer, vai passar dificuldades, mas nunca sozinho, nunca de uma forma desamparada, mas sempre com Deus ao seu lado. A tua vida vira de uma forma que você vira o que é chamado mais do que vencedor. Vale a pena viver assim, vale a pena viver dizendo, eu confio em Deus, igual José fez. Ele disse assim, olha, eu posso, a circunstância agora, o diabo deve ter falado na cabeça dele, teu Deus te abandona, Deus não é fiel, Deus não cumpre a palavra com você, porque ele falou que você ia reinar, que você ia estar sobre sua família, e aqui você está como um escravo, daqui a pouco aqui você está como acusado de estupro, né, na prisão. Quem é que você pensa que é? Deus não se importa com você, mas José não escutou isso, ele pensou assim, não, você pode mentir, você pode falar o que você quiser, mas eu confio em Deus, eu confio em Deus, eu confio em Deus, Ele é bom, Ele é fiel, esse momento pode ser ruim, mas eu sei que na hora certa Ele vai virar as coisas, na hora certa eu verei a glória dEle manifesto, e se você hoje está lutando e batalhando, e meio cansado de alguma forma, eu quero te lembrar que Deus é fiel, e Deus será contigo, e Deus ainda vai te levantar, Deus vai te mostrar a glória dEle, Ele vai te mostrar toda a vitória que Ele preparou para você, Ele vai te mostrar o que é viver uma vida em abundância, uma vida que pode ser bênção para os outros. Quem vive como discípulo de Jesus, eu garanto, terá uma vida feliz e abençoada e debaixo de graça e favor e proteção de Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Glória e aplaude o Senhor Jesus Cristo hoje de manhã. E aqui diz o seguinte, 1 João 4:19 diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então, por último, você fala assim, eu amo a Deus, eu vivo para Deus. Mas se você odeia alguém, você não pode estar sendo sincero. Diz aqui que você é mentiroso. Porque Deus, quem você não vê, você fala que ama, mas seu irmão aqui que você vê, você não ama. Você fala, mas não dá para amar certas pessoas. Mas aqui a palavra é ágape. Dá sim. Talvez você não consegue ter. E essa confusão, ensinei sobre isso terça-feira à noite, para quem estava aqui. Essa confusão de achar que amor é somente baseado num sentimento de afetividade, é porque está vendo a palavra errada, né? Aquilo seria fileu na Bíblia. Mas quando se fala de ágape, é algo que você pode ter para o inimigo, para quem te trata mal, para quem te abusou, você pode ter ágape por eles. Não significa ter afetividade. Afetividade, você tem isso para as pessoas que você gosta. Mas você pode ter ágape, mesmo uma pessoa que te tratou mal, te abusou, te virou as costas, te humilhou e tudo mais. Porque ágape é baseado no fato que Deus primeiro teve ágape para mim. Então, se eu sou recipiente do ágape de Deus, eu só posso provar que eu tenho ágape de volta para com Deus, de que forma diz aqui? Tendo ágape para meu irmão. Porque se eu não tiver para meu irmão, e Deus me deu ágape, e eu falar que eu tenho com Deus, na realidade eu tenho coisa nenhuma e sou mentiroso. Então, nós somos chamados a viver ágape um para com os outros. Amém. Viver amando uns aos outros. Coisas pequenas acontecem conosco no dia a dia, onde nós podemos expressar esse princípio. Eu me lembro um dia, eu estava esperando para entrar no avião, estava esperando a fila onde você passa a passagem, e aquela pessoa da companhia olha, beleza, documento, e aí você começa a entrar na rampa para o avião.
E quando eu cheguei lá a minha vez, com várias pessoas atrás de mim, ele falou, Gary Haynes, estava te aguardando aqui. Eu falei, sou eu. Ele falou, você tem que voltar lá embaixo, que estão querendo falar com você. Eu falei, mas sobre o quê? Ele falou, a Polícia Federal. Ele falou bem alto, a Polícia Federal está lá querendo falar com você. Eu falei, Polícia Federal querendo falar comigo sobre o quê? Eu não tenho assunto para a polícia. E foi assim, bastante vergonhoso, na frente de um monte de gente, cara falando alto, né, que a Polícia Federal está me esperando lá embaixo. Um monte de gente olhou, malandrão, pegaram ele, né, sei lá. Bastante humilhante a nível público o cara fazer isso, né? E eu falei, bem, mas eu não quero perder meu voo. Ele falou, corre lá e volta correndo, que eu seguro o avião para você. Aí foi a última palavra dele. Eu falei, beleza. Saí correndo, era longe pra caramba. Não sei qual distância, mas é mais de 500 metros, talvez uns 800, né? Boa parte de 1 quilômetro, né? Que eu tive que voltar até lá. Cheguei no balcão, cadê a Polícia Federal? Tem Polícia Federal, tem um agente da companhia falando, parece que seu barbeador ligou dentro da tua mala e a gente tem por lei, a gente não pode despachar sem desligar e quem tem que desligar é o dono. Então tivemos que chamar, desculpa. Falei, não, tudo bem, abri lá, desliguei, sacaram, voltei correndo com tudo que eu tinha, eu não parei, assim, corri para lá, desliguei o negócio, falei, é só isso, beleza, eu não queria, eu tinha um evento para pregar, eu não podia perder aquele voo, voltei correndo, cheguei lá, estava, né, uma forma um pouco melhor do que no momento, por causa das cirurgias e tudo, né, então corri bem, cheguei lá, o cara estava lá e estava fechando a porta lá do avião. Aí eu cheguei e falei, e infelizmente já foi. Falei, mas você me deu a tua palavra que você ia segurar o avião. Se eu fosse voltar, se eu não fiz mais nada, etc. E voltar. Ah, não dá. Mandei o avião. Aí eu fiquei bravo. Você me dá um pouco de razão de ter ficado bravo nessa hora? O cara me humilhou na frente de todo mundo, falando que a Polícia Federal queria falar comigo, na frente de um monte de gente, falou alto, falou que me deu a palavra dele que seguraria o avião se eu fosse voltasse. E agora nem Polícia Federal existe, ele fez só para me fazer parar de perguntar por quê e voltar. E agora ele não segurou o avião. Você teria ficado bravo com ele? Ou só eu? Eu fiquei bravo com ele, tá? Aí eu virei e falei, chega. Amigo, falei, me dá teu... Eu não comecei a xingar a mãe dele, que a mãe dele não tem culpa de nada, tá? Eu não falei nada além... Mas eu decidi reivindicar direitos. Paulo fazia de vez em quando, ele reivindicava direitos. Falou, opa, vocês fizeram algo, quebrou meu direito, eu exijo o meu direito. Falei, cara, você me humilhou publicamente, prometeu que ia segurar o avião, não segurou, então eu vou resolver isso. Me dá teu nome, porque tenho bons advogados e nós vamos entrar, né, em contato com a empresa amanhã sobre isso. Mas, gente, o cara gelou. Ele começou a tremer, falou, não, assim não precisa. Eu falei, cara, é o que vai acontecer. Desculpa, mas vai acontecer. Aí ele tremeu um pouco, ele falou, mas aqui você me perdoa? Ixi, eu estava vendo 50 mil reais de indenização daquela companhia aérea e ele fez assim, ó. E o cara falou, me perdoa. E eu tenho que perdoar. Ele falou, me perdoa. E meus 50 mil, que eu já estava pensando como gastar, ele fez assim. Eu tinha na mão, caso ganho. O cara me humilhou publicamente, me fez perder o voo e tal. Ó, esse eu ganho, de boa. Ganhava de boa. Né? Não. Ele me pediu perdão. Eu olhei para ele. Falei, deixa eu ver se eu escutei. Você está me pedindo perdão? Ele falou, sim, senhor. Falei, tá, beleza, então. Então deixa. Aí ele, tremendo um pouco, ele falou, mas você vai falar com seus advogados? Eu falei, não. Como assim? Eu falei, você me pediu perdão? Não pediu? Sim. Eu falei, então está perdoado. Acabou o assunto. Ele falou, sério? Sim, acabou o assunto. Está perdoado. Eu desejo um ótimo dia para você. Que isso? Obrigado, tal. Nossa, eu estou tão arrependido do que eu fiz com você, deixa eu consertar ainda. Pode esperar um minuto aqui? Eu falei, claro. Deixa eu segurar a sua passagem, me dá um minuto aqui. Eu falei, claro. Ele correu para a companhia aérea do lado, ele pediu para eles endossarem e aceitar minha passagem na hora. E em
alguns minutos eu estou entrando no outro avião e cheguei no meu destino, no meu horário. Como pedido de perdão do cara. Quem pode dizer graças a Deus? Eu perdoei. Falei, acabou o assunto. A gente tem que viver uma vida de perdão, de graça, de entregar para Deus as coisas. E Deus cuida. Deus, eu vou te falar que várias vezes eu já estive em situações que alguém me fez algo bem mal, em vez de eu revidar e me vingar, e teve vezes que eu podia ter vingado, falei, não vou vingar, entrego a Deus. E olha, se a pessoa não arrepende, eu já vi passar 6 meses, 5 anos, 10 anos, varia muito o prazo, mas eu já vi muitas vezes a mão de Deus cair contra aquela pessoa, até ela arrepender e colocar sua vida alinhado e certo de novo e consertar. A mão de Deus cai, Deus trata. E se não aqui em vida, se a pessoa não arrepender, mas na eternidade a pessoa vai responder. Então entrega a Deus. Para de carregar o que não é seu. Não carrega mágoa. Não carrega um rancor contra ninguém. Porque a única pessoa que paga pelo rancor e pela mágoa é você. Você não está conseguindo, a sua mágoa, seu rancor, não está ferindo aquela outra pessoa. Está ferindo só você. Quando você perdoa e libera, quem é beneficiado é você. Mas você fala, eu não posso deixar. Se eu largar isso, a pessoa, de certa forma, está se safando, está escapando. Não. Quando você entrega e perdoa, você entrega a Deus. José disse, caso eu estou no lugar de Deus, qual que é o lugar de Deus? De julgar e de se vingar, mas não sou eu. Então, quando você entrega a Deus, você consegue ficar de coração limpo, de leveza na sua vida, você não está carregando coisa, não está tentando vingar de ninguém. Deus vai tratar aqui em vida, ou Ele vai tratar com juízo e vingança, ou a pessoa vai arrepender. Mas de um jeito ou outro, vai ser tratado aquele assunto, se não agora, na eternidade. Então eu posso ficar tranquilo, eu não tenho que guardar mágoas, eu não tenho que guardar lista de quem me fez mal. Posso viver uma vida livre. E o único motivo que José conseguiu subir e ser um grande sucesso e virar o governante de todo o império dos egípcios é porque ele vivia esse princípio. Ele confiava em Deus, que Deus é justo, Ele é Senhor, Deus que manda, minha vida é dele. E ele também entregava as mágoas e tudo mais para Deus. E deixava Deus cuidar dele. Se você fizer isso hoje, vai acontecer algo na sua vida. Que você entregar mágoas, entregar feridas, entregar rancor, é que o Espírito de Deus vai soprar aquilo, Ele vai tirar de você. E Ele cuida daquilo. Você não tem que carregar para se verificar que vai até vingança, que vai ter justiça. Deus cuida disso, meus irmãos. Deixa com Ele. Acaso eu estou no lugar de Deus? Acaso eu estou no lugar de Deus, diz José? Não, eu não estou no lugar de Deus. Eu entreguei isso a Deus. Você acha que eu estou aqui, sendo abençoado, feliz e disposto agora a cuidar dos meus irmãos que me trataram tão mal? Ele não somente cuidou deles, Ele foi amável com eles. Falou, não preocupa, você é meu mano, talvez você fez mal, Deus usou para o bem, mas você é meu mano, eu te amo como meu irmão, do meu jeito, eu vou cuidar de você da melhor forma, você vai ter o bom e o melhor da terra aqui, protegido, não preocupa que eu estou contigo. Ele falou amavelmente. Você consegue falar de forma amável com alguém que te tratou assim? Mas ele fez, e é o motivo do sucesso dele, porque ele era assim. Confiava em Deus, entregava as coisas a Deus.